Olá, boa noite, caros amigos, caros inimigos, caros internautas, caros ouvintes. Eu gostaria de fazer esse vídeo como uma forma, obviamente, de testemunho e também de denúncia, para vocês observarem como esses sistemas políticos corruptos, sistemas religiosos falsos, ditos cristãos, esses líderes religiosos falsos, essas falsas religiões operam. O modus operandi dessas pessoas é bem degradante, bem infame, bem ínfimo, bem inferior, Eu falo por mim mesmo como um testemunho vivo de Deus. Eu tenho um chamado pastoral por dom e vocação dados por Deus, não por profissão ou formação teológica, de A, B, C, D ou N denominação religiosa. Mas por eu falar a verdade, embora eu tenha tido promessas de Deus, praticamente até que eu mesmo às vezes fico meio surpreso, muita areia para o meu caminhão, e Deus tem me dotado de vários dons, vários dotes intelectuais, espirituais, Eu conheço 9 idiomas, lecionei grande parte desses idiomas, vários anos, inglês, francês, espanhol, alemão, italiano, introdução ao latim, ao grego, ao árabe, fonética de língua inglesa, introdução à mitologia grega, introdução à filosofia, introdução à teologia sistemática e conhecimento bíblico, bastante interessante, me envolvi demais com estudos, com alguns gigantes da fé, Mas tudo isso, e o chamado também, que é o mais importante, é a eleição de Deus na minha vida, não teve valor para as instituições e para as denominações religiosas. Por quê? Porque eu comecei a ferir as grandes verdades contidas nas Escrituras Sagradas e eles acabaram me excomungando, me tratando como se eu fosse um cão morto. Na realidade, não era isso o propósito de Deus, mas isso serviu para eu conhecer praticamente essas instituições do sistema religioso falso dito cristão. O negócio deles é política, é dinheiro, é poder, fama, glória. E o único amor que eles têm não é a obra de Deus, a sua palavra, a cruz de Cristo, é o dinheiro, o amor ao dinheiro. Eles praticamente adoram a mamão. Então eu pude confrontar esses sistemas com a minha vida, com o meu testemunho. Eu não tenho culpa de ter sido escolhido por Deus desde o ventre da minha mãe, Deus ter me dotado com todos esses talentos, esses dons intelectuais e espirituais, e começar a pregar a Bíblia no meio desses vermes, desses ladrões, mercenários e salteadores, lobos vestidos de ovelhas, lobos rapazes, lobos vorazes, cães gulosos que nunca se fartam, nunca se saciam, cujo Deus é o próprio ventre, e acabei conhecendo o que realmente estava dentro deles. Ao invés de eles defenderem a obra de Deus, os eleitos de Deus, a palavra de Deus, eles se voltam contra. Eu vi que não havia nenhuma verdade no meio dessa gente. Eles usam da verdade, usam a palavra de Deus, usam o nome de Deus para ganhar dinheiro e para enganar as pessoas. E quando eu tentei abrir os olhos das ovelhas e dos bodes, eles não permitem isso. Então eles acabam nos excomungando, mostrando a porta da rua. E hoje eu praticamente fiquei sob uma perseguição política e religiosa muito austera, e eu tenho ciência disso. Nós estamos vendo aí o STF, a perseguição, enfim, no sistema político corrupto. É a mesma coisa no sistema religioso falso, dito cristão, e ambos inclusive são afinados, a política e a religião, a política corrupta e a religião falsa. E hoje eu observo que isso serviu de um crescimento e de aprendizado na minha vida, mas o sofrimento foi bastante grande. São quase 40 anos tentando, falando a verdade nesses púlpitos e sendo perseguido. E hoje o que eu faço? Eu vendo roupa na rua. Com todos esses meus talentos, que praticamente não teve nenhuma meritocracia, não teve nenhum praticamente reconhecimento por parte do sistema religioso falso dito cristão, e abraçaram mais a mentira, o comércio, a falsa teologia da prosperidade, o evangelho alternativo, outro evangelho, do que as verdades que Deus punha nas nossas bocas. Então, eu até prefiro vender roupas na rua do que participar de